Olá, pessoal. Sou a professora Jacilda, da disciplina de Biologia. Vou trabalhar com vocês, essa é a nossa aula 1, que está na unidade 1, só do segundo ano, tá? Unidade 1, nossa aula 1, nós vamos estudar a classificação das plantas e também os órgãos da planta, tá? Os órgãos reprodutivos, órgãos vegetativos, que nós vamos tratar cada estrutura da planta como se fosse órgãos, tá? É um ser vivo, nós somos seres animais, nós temos nossos órgãos. As plantas, como ser vivo, também tem seus órgãos e com suas funções, super importante, cada uma muito importante, né? Iniciando o estudo aí no livro de vocês, na página inicial aí, página 5, tá mostrando uma célula vegetal, o modelo de uma célula vegetal, tá? Suas partes aí, é muito semelhante uma célula vegetal de uma célula animal. No entanto, tem uma estrutura que eu vou focar muito, nessa estrutura chamada, é uma organela da planta, chamada de cloroplasto. É nessa organela que está o pigmento verde das plantas. Nós, seres animais, não possuímos essa organela chamada de cloroplasto. Então, nós não temos o pigmento verde, nós não realizamos fotossíntese. Então, essa é a diferença básica entre uma célula vegetal e uma célula animal, a presença do cloroplasto. Tá? Em relação à classificação das plantas, elas são classificadas em 4 grupos: grupo Bryophyta, grupo Pteridophyta, Gimnospermas e Angiosperma. Esse primeiro grupo são os vegetais menores, chamados de briófitas, são os vegetais menores que existem no planeta Terra. São os musgos, o principal representante são os musgos, tá? O que são musgos? São aqueles vegetaizinhos que só surgem quando chove, aquele tapete verde que nós podemos chamar, propriamente dito, Muita gente até confunde com o lodo, mas não é lodo, porque o lodo ele é liso, é escorregadio. Enquanto que o musgo não, ele parece mesmo um veludo. Esse vegetal, ele não possui órgãos verdadeiros, como raiz, caule, folhas, frutos, nem sementes. Eles possuem apenas estruturas similares à raiz, que é chamada de rizóide, ao caule, que é chamado de cauloide, e a folha chamada de filóide, tá? E ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é chamada de gametófito, a parte final desse vegetalzinho é chamada de esporófito. Isso que eu estou falando para vocês está na página 6 do livro de vocês, tá ok? O segundo grupo de vegetal que nós vamos estudar são as pteridófitas. Pteridófito nós temos como representante principal as samambaias. Samambaia é um vegetal mais completo, já possui raiz verdadeira, o caule, folhas, mas é um vegetal que ainda não possui flores, nem semente, nem frutos, tá? Serra nas folhas. Você pode até perguntar, e o que são aquelas estruturas que surgem embaixo da folha num determinado tempo de vida dela, quando a planta é adulta? Ali não são sementes, elas são chamadas de soros. Muitas pessoas, leigas, chamam a semente, mas na verdade, ali não são sementes, tá? Verdadeiras, são os soros. É ali que tem a estrutura para a reprodução da planta, tá? Mas não é considerado semente por não ter uma presença de um embrião, tem apenas um pozinho chamado de soros, que é esse soro que vai fazer com que haja germinação, tá? Devido a não ter ainda nem fruto, nem semente verdadeira, também é um vegetal que possui total dependência da água. Você veja que a samambaia, ela só consegue se desenvolver bem mesmo na presença da água. Estamos na página 8, tá? Do livro de vocês. Depois vem um terceiro grupo, chamado de gimnosperma. Gimnosperma chama-se, o nome gimnosperma quer dizer semente nua. Como representante desse grupo, nós temos os pinheiros. Você veja que tem um amontoado de semente, mas não tem um fruto envolvendo a semente.
tá? Por isso esse nome, gimnosperma. Muita gente até consome, né, essa semente, mas essa semente não é um fruto, tá? Sim, sementes nuas. Vegetal que atinge grande porte. A partir das pteridófitas, que são as samambaias, elas já adquiriram um tamanho maior por possuírem a presença de vasos condutores de seiva, que são vasos presentes no caule, que é responsável por carregar a seiva bruta, a seiva elaborada. O que é a seiva? É o nutriente da planta. Então, no primeiro grupo nós estudamos, não tem esses vasos. Por isso a planta não atinge nem médio porte, sim apenas um pequeno porte. A partir do segundo grupo, essa planta ela já consegue adquirir, já possui esses vasos, então ela já adquire um tamanho mais elevado, né? No caso da gimnosperma, tem gimnosperma de diversos tamanhos, né? Mas são plantas normalmente de um porte bem elevado, são plantas bem grandes, né? Então, nesse terceiro grupo ainda não possui semente, e sim já possui flores, né? E, desculpa, semente não possui frutos envolvendo a semente, semente já possui, tá? Passando para o último grupo, nós temos um grupo chamado angiosperma, está na página 10 do livro de vocês, né? As angiosperma é um vegetal completo, possui todas as partes: raiz, caule, folhas, flores, frutos, sementes, tá? Angiosperma, mesmo que seja uma planta pequena, mas que possua todas essas partes, inclusive frutos, pertencem a esse grupo chamado angiosperma, tá ok? Então vocês vejam aqui, resumindo tudo, nós estamos 4 grupos de plantas. Vou fazer aqui um resumo breve com vocês. Briófita, que é aquele vegetal pequenininho, né, representado pelos musgos. Estudamos pteridófitas, que é as samambaias, tem a samambaia como representante. Estudamos a gimnosperma, que são os pinheiros, ainda não possuem frutos, sim semente. Estudamos agora, por último, as angiospermas, que são os vegetais completos, possuem todas as partes, tá ok? Agora, gente, nós vamos estudar os órgãos da planta, começando as raízes, tá? Raiz tem como principal função a fixação da planta no solo e também fazer com que haja absorção de água, de sais minerais, nutrientes para a planta, que a raiz absorve e manda pelos vasos condutores de seiva. Onde é que estão presentes esses vasos? Eu falei inicialmente, né, que a partir das pteridófitas já possui. O vasos é como se fosse canudinhos, canos presentes no caule da planta. E esses vasos carregam, levam, transportam a água, sais minerais, tudo que a planta necessita para todas as partes desse vegetal, porque todas as partes dele tem que receber os nutrientes, né, necessários para a sua sobrevivência. Então, gente, a raiz tem repetindo aqui, essas funções principais, né, absorção e fixação da planta no solo. Estamos na página 11 do livro de vocês, né? Observe a estrutura básica, típica de uma raiz, tá? Tem a parte do coifa, que é a pontinha da raiz, zona lisa, zona pilífera e zona suberosa, tá ok? Aí existem raízes que são subterrâneas, raízes aéreas, raízes aquáticas, tá? Subterrâneas são aquelas que estão fixadas ao solo. Raízes aéreas são aquelas raízes de plantas que, quando elas encontram algum suporte, elas se fixam. Por exemplo, tem raiz que ela se fixa no caule de outras plantas, certo? Até mesmo em muros de casas, né? Tem plantas como a trepadeira, elas se fixam nos muros das casas. E existem as raízes aquáticas, lógico que são das plantas aquáticas, tá ok? Aqui, gente, eu tô colocando o básico para vocês, tá? Porque, claro que tem um diferencial entre a aula presencial e a aula online, então eu tô colocando só os pontos básicos, tá ok?
Segunda parte que nós vamos estudar, nós vamos na sequência, né? De baixo para cima, estudamos a raiz. Agora nós vamos ver a parte do caule. O caule, como eu já falei anteriormente, é onde está presente os vasos. É como se fosse o nosso corpo cheio de veias, né? De vasos, artérias. A planta, no seu caule, está presente os vasos condutores de seiva, que recebe dois nomes. Existe um tipo de vaso que é chamado floema, existe um outro tipo de vaso que é chamado de xilema, tá? Então, esses vasos presentes no caule, né, carregam mais uma vez a seiva, a água, sais minerais para toda a planta. O caule é constituído por partes, nós chamamos nó, como nós podemos ver bem claro esses nós no bambu, na cana-de-açúcar, tem aquela estrutura mais grossa, né, presente, que nós chamamos nó. Entre um nó e o outro, nós chamamos entrenó, gema apical e gema lateral. O que é a gema apical? Onde surgem os brotos finais da planta. Gema lateral, onde surgem os brotinhos laterais. Pronto, terceira parte, né, do órgão vegetativo, nós vamos estudar a folha da planta. Na folha é onde está a maior parte da clorofila. O que é clorofila? O pigmento verde presente nos vegetais, dentro de uma organela chamada de cloroplasto. Tá? Então, a clorofila, que é onde é responsável pelo processo da fotossíntese e a produção da matéria orgânica, né? Substância orgânica como carboidrato, açúcar. Tá? E nesse processo de fotossíntese é onde a planta ela absorve o gás carbônico presente e elimina, né, para os outros seres animais, o gás oxigênio. Tá? Então, gente, isso ocorre na presença da luz solar. Então, onde tem a maior parte da clorofila é nas folhas. Não é que no caule não existe a clorofila, existe, mas uma quantidade bem inferior, em referência às folhas, tá? Aí nós estamos aqui na página 13 do livro de vocês, tá? Prosseguindo aqui, aí tem as partes básicas de uma folha, estípula, bainha, pecíolo e limbo, tá? Em seguida, nós vamos estudar os órgãos representativos da planta, que no caso nós vamos falar da flor, né? A flor é onde está presente gametas masculinos e gametas femininos de uma planta. A parte masculina da flor nós chamamos de androceu, a parte feminina chamamos de gineceu. Todas as estruturas masculinas de uma flor, onde tem esse cabine, pólen da flor, esse conjunto nós chamamos de androceu. O conjunto de estruturas feminino é o gineceu, onde está presente principalmente o ovário e os óvulos da flor. Vocês podem observar essa estrutura que está na página 14, tá? Em seguida vem os frutos, né? Os frutos eles são constituídos de três partes. Parte do pericarpo, que é a casca do fruto. Aquela parte da polpa do fruto nós chamamos de mesocarpo. Aquela parte que se aproxima bem da semente, posso dar um exemplo bem claro, o abacate, né? Uma película grossa antes da semente, nós chamamos de pericarpo, endocarpo, tá? Que é a parte intermediária, bem intermediária, que faz conexão com a semente. Aí vem em seguida a semente, né? Na semente onde tem o embriãozinho, né? Para a futura germinação. Existem dois tipos de semente, chamados de monocotiledônia, de cotiledônia, né? Mono é quando tem só um cotilédone. Por exemplo, o grão de milho, quando você põe ele para germinar, surge apenas uma folhinha inicial. Existe as eudicotiledônia, como podemos dar o exemplo do grão de feijão, surge logo duas folhinhas, inicial, primordial, que é o que nós chamamos de cotilédones, tá? Então, gente, isso aqui é o básico da nossa aula, nossa primeira aula de biologia, né? Que é falando de plantas, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu vou reforçar no grupo do WhatsApp algumas atividades. Selecionei apenas algumas, depois eu vou ver como que eu faço para verificar, né? Cada aluno que fez as suas atividades.
Quero que vocês façam a atividade que está na página 8, a atividade que está na página 10 e página 17. Em seguida, eu quero que vocês façam um resumo, né? Uma síntese bem feita, tirando aqueles pontos principais dessa unidade 1, que são os vegetais. Então, atividade, página 8, 10 e 17, e um resumo bem feito no caderno de vocês. Então, gente, um bom proveito. Vejam e revejam quantas vezes for necessário, tá? Essa explicação, para que vocês tirem o máximo de proveito possível, tá? Bom estudo para vocês.